Bem-vindos ao canal em até 10 minutos. A história de hoje é sobre a vida de James Cameron, um diretor visionário e um dos mais inovadores do cinema moderno. Cameron cativa o público com sua habilidade única de criar histórias épicas e imersivas, seja desafiando os limites da tecnologia com avanços absurdos como em Avatar, ou explorando as profundezas do oceano com seu espírito aventureiro em Titanic. Aliás, esse espírito aventureiro não se restringe apenas à obra cinematográfica. James se desafia com exploração submarina em grandes profundezas. Inclusive, é o primeiro ser humano a submergir sozinho na Fossa das Marianas, o lugar mais profundo do planeta Terra. Vamos passar por toda a sua trajetória e tentar desvendar um pouco desse diretor que não se contenta com a normalidade e vive bem longe da zona de conforto. Por favor, se puder se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo para nos ajudar a ter mais relevância no YouTube, ficaremos muito gratos. Filho de Philip Cameron, um engenheiro elétrico, e Shirley, uma enfermeira, James nasceu no dia 16 de agosto de 1954 no estado de Ontário, no Canadá, e é o mais velho entre 5 irmãos. Cameron teve uma infância tranquila, terminou os estudos regulares e adorava ver filmes de ficção científica quando era criança. Aliás, o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968, é uma das suas grandes fontes de inspiração. Apesar de já ter feito críticas ao filme recentemente, ele afirmou que a obra teve grande importância para sua carreira. Em 71, com 17 anos, sua família se mudou para a Califórnia. James acabou ficando mais próximo do mundo cinematográfico, mas foi estudar física, onde se formou na Universidade da Califórnia. Para surpresa da família, ele acabou não seguindo carreira na área, mas utilizou bastante a biblioteca das universidades para ler sobre roteiros de filmes. E logo após se formar, foi trabalhar como motorista de caminhão enquanto procurava uma forma de entrar no mercado cinematográfico. Logo em 78, James teve o primeiro de seus 5 casamentos, na ocasião com Sharon Williams, e nesse mesmo ano, ele conseguiu sua primeira oportunidade no mercado onde ele realmente se identificava, o mundo do cinema. Após conseguir um empréstimo e juntar dinheiro do seu trabalho de motorista, em 78 James fez seu primeiro trabalho chamado Xenogênesis, um curta-metragem de 12 minutos que, acreditem, está disponível no YouTube. Logo no ano seguinte, em 79, ele conseguiu trabalhar como assistente de produção na comédia musical Rock'n'Roll High School. Há relatos que ele estudava muito as técnicas de direção do cinema, e principalmente a arte dos efeitos especiais. Então essas oportunidades acabaram complementando seu conhecimento de maneira muito rápida. Aos poucos ele foi ganhando espaço, e em 82 conseguiu outras oportunidades como assistente, diretor de artes e designer de efeitos especiais, tudo isso em filmes B, de produções bem menores e sem expressão no mercado. Seu primeiro trabalho de maior expressão foi em um filme com péssimos resultados de público e crítica chamado Piranhas 2, Assassinas Voadoras, que inclusive ele saiu antes do término do projeto. Esse tempo parado foi importante porque ele acabou finalizando o roteiro de um filme que seria um grande marco em sua carreira e um dos maiores sucessos da década de 80, chamado Exterminador do Futuro, que teve como atores principais Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton. O filme foi inspirado em um pesadelo que James teve pouco antes de começar a escrever o roteiro, e outra grande inspiração foi o filme Halloween de 1978. A obra foi um enorme sucesso, arrecadou mais de 80 milhões de dólares e é um dos poucos filmes a ter 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Com isso, todas as portas de Hollywood se abriram para o seu talento, e os resultados apareceram muito rápido. Poucas pessoas sabem, mas James foi roteirista de Rambo 2 e logo na sequência foi roteirista e diretor de Aliens, O Resgate de 1986. O filme foi outro sucesso absurdo. Conseguiu 130 milhões de dólares de bilheteria e foi indicado a 7 Oscars, vencendo 2, de edição de som e efeitos visuais. Esse último que seguiria como uma marca registrada de toda a carreira de James Cameron. Para finalizar a década de 80, ele fez o filme Segredo do Abismo, de 1989, uma produção menos conhecida, mas também com bastante importância para sua carreira. Além de ter uma bilheteria de 90 milhões de dólares, conseguiu mais 4 indicações ao Oscar e novamente o prêmio de efeitos visuais. Além disso, foi a primeira obra dele a se passar parcialmente no fundo do mar. Essa relação entre Cameron e o oceano tem capítulos impressionantes que vou contar ainda nesse vídeo. James começou a década de 90 criando a produtora Lightstorm Entertainment, que até hoje produz os filmes de James Cameron e outras diversas obras de Hollywood. Em 91 ele foi produtor executivo de Caçadores de Emoção com Keanu Reeves e escreveu e dirigiu Exterminador do Futuro 2, Dia de Julgamento, dando sequência ao filme de 84. Esse filme foi um marco no mercado de efeitos especiais. Até hoje a qualidade do filme impressiona, mesmo se passando mais de 30 anos de sua estreia. O sucesso foi ainda maior que o primeiro. Ele foi indicado a 6 Oscars, ganhou 4 e fez incríveis 520 milhões de dólares na bilheteria. Nos anos seguintes, ele atuou como produtor executivo de projetos menores e conseguiu mais uma indicação ao Oscar de efeitos especiais com o filme True Lies, de 1994. Em 97 veio o ápice. Com Titanic, ele lançou um dos maiores filmes de todos os tempos, e na época o filme mais caro já produzido, com cerca de 200 milhões de dólares.
Os detalhes da produção desse filme são impressionantes, desde mergulhos a mais de 3 km de profundidade para tirar fotos reais do navio, até a construção de uma réplica em tamanho real da embarcação e um estúdio criado dedicadamente para as filmagens, que incluía, entre outras coisas, um tanque de água de aproximadamente 17 milhões de litros. O filme lançou Leonardo DiCaprio ao estrelato e conseguiu recordes incríveis. Ao todo foram 14 indicações ao Oscar, empatando o recorde do filme A Malvada de 1950. Titanic venceu 11 deles, ficando em primeiro lugar na história ao lado de Ben-Hur e posteriormente do Senhor dos Anéis O Retorno do Rei. Além disso, o filme bateu todos os recordes de bilheteria e ficou por 12 anos como o maior filme da história, com uma arrecadação que atualmente está em cerca de 2,2 bilhões de dólares. Nos anos 2000, Cameron investiu tempo na criação de documentários, algo que sempre foi a sua paixão. Durante os primeiros anos da década, ele produziu cerca de 5 dos mais diversos temas, e também produziu o filme Solaris, de 2002, com a presença de George Clooney, que teve péssimos resultados. Tudo isso antes de canalizar esforços em sua outra grande obra épica, chamada Avatar. O filme conta a história de um conflito entre as forças americanas e a população nativa de outro planeta, chamado Pandora. No filme, Sam Worthington interpreta um soldado americano que troca de lado para ajudar o povo Na'vi e se apaixona por sua habitante, interpretada por Zoe Saldana. James revolucionou novamente os efeitos especiais com essa obra, além de revitalizar o modelo de utilização do 3D no cinema com uma imersão jamais vista. O filme ultrapassou Titanic como a maior bilheteria da história, título que mantém até hoje, e conquistou diversos prêmios, entre Oscars, Globo de Ouro e BAFTA. Após a criação de Avatar, James Cameron novamente voltou esforços para a produção executiva de diversos filmes, como o ótimo Alita Anjo de Combate de 2019 e a criação de uma série de documentários com mais diversos temas. Na segunda metade da década de 2010, ele anunciou a sequência de mais 4 filmes de Avatar, e após uma série de ajustes de cronograma, em dezembro de 2022, lançou Avatar 2, O Caminho da Água, onde novamente conseguiu excelentes resultados de público e crítica, além de também conseguir outra vez o Oscar de melhores efeitos visuais. O filme chegou à marca de 2,3 bilhões de dólares em bilheteria, se tornando o terceiro filme mais visto da história do cinema, atrás apenas de Vingadores Ultimato e do primeiro filme de Avatar de 2009. Vamos passar por algumas curiosidades interessantes. Como já citado, James Cameron é um aficionado por exploração submarina, mas se engana quem pensa que ele é apenas um amador. Em 2012, ele foi o primeiro ser humano a descer sozinho na Fossa das Marianas, lugar mais profundo do planeta. Foi o próprio James que desenhou o submersível batizado de Deep Sea Challenger e arcou com todo o custo do projeto. Ele demorou quase 3 horas para descer ao local, que tem uma profundidade de mais de 10 km, e permaneceu lá por cerca de 1 hora, onde fez uma série de imagens retratadas no documentário batizado com o mesmo nome de submergível. Além disso, ele desceu mais de 30 vezes aos destroços do Titanic, onde aconteceu o acidente com o Titan em 2023. Inclusive, em entrevista recente, ele fez duras críticas a todo o processo de buscas e de submersão. E se pouquíssimas pessoas sabem, James Cameron chegou a escrever o roteiro para o filme do Homem-Aranha de 2002, que na ideia do diretor seria estrelado por Leonardo DiCaprio. Na época, o roteiro foi considerado violento demais e por isso não foi utilizado. O filme acabou sendo lançado no mesmo ano, mas estrelado por Tobey Maguire e dirigido por Sam Raimi. James Cameron costuma fazer filmes bem caros. O filme True Lies foi o primeiro com um custo superior a 100 milhões na história do cinema. Essa marca foi superada por ele próprio, em 97 com Titanic, que custou mais de 200 milhões. O desenho da famosa cena de Jack pintando o corpo de Rose em Titanic foi feito pelo diretor James Cameron, e inclusive a mão que aparece na tela é do próprio diretor. E para fechar, vamos falar dos seus números. Ao longo da carreira, os filmes de James Cameron foram indicados a um total de 45 Oscars, ganhando 22, nem todos diretamente a ele, mas é um número impressionante. Suas produções somam mais de 7,5 bilhões de dólares em bilheteria. Ele atualmente é o segundo nessa posição no mundo, perdendo apenas para Steven Spielberg, que soma um total de 10 bilhões. 3 das 4 maiores bilheterias da história do cinema são filmes de James Cameron. São eles Titanic 1, Avatar 1 e Avatar 2. E ele possui uma fortuna estimada com mais de 700 milhões de dólares. Obrigado por assistir o vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Em breve faremos muito mais conteúdo de cinema. Um grande abraço.